Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett. Lido por Sónia Pedro. Ato 2. É no palácio que fora de Dom João de Portugal, em Almada, salão antigo, de gosto melancólico e pesado, com grandes retratos de família, muitos de corpo inteiro. Bispos, donas, cavaleiros, estão em lugar mais com pisco, no fundo, o del rei Dom Sebastião, o de Camões e o de Dom João de Portugal. Portas do lado direito para o exterior, do esquerdo para o interior, cobertas de reposteiros com as armas dos condes de Vimioso. São as antigas da Casa de Bragança, uma aspa vermelha sobre campo de prata com 5 escudos do reino, um no meio e os 4 nos 4 extremos da aspa. Em cada braço e entre os 2 escudos, uma cruz floreteada, tudo do modo que trazem atualmente os duques de Cadaval. Sobre o escudo, coroa de conde. No fundo, um reposteiro muito maior e com as mesmas armas sobre as portadas da tribuna que deita-se sobre a capela da Senhora da Piedade na igreja de São Paulo dos Domínicos de Almada. Cena 1. Maria e Telmo. Maria, saindo pela porta da esquerda e trazendo pela mão a Telmo, que parece vir de pouca vontade. Vinde, não façais bulha, que a minha mãe ainda dorme. Aqui nesta casa o que quero é conversar. E não temes, Telmo, que fiz tensão e acabou-se. Telmo. Menina. Maria. Menina e moça me levaram de casa de meu pai. É o princípio daquele livro tão bonito que minha mãe diz que não entende. Entendo eu. Mas aqui não há menina nem moça. E vós, senhor Telmo Pais, meu fiel escudeiro, faredes... Nota 11. É o antiquado de fareis que Maria aqui emprega com graciosa afetação para falar em estilo de donzela romanesca, dando ordens ao seu escudeiro. Ponho isto aqui porque sei que me notaram o arcaísmo como impróprio do tempo. Era-o, com efeito, no século XVII, em que aí estamos, se não fora traduzido assim. Almeida Garrett. Que mandado vos é? E não me repliques, que então altercamos. Faz-se bulha e acorda minha mãe, que é o que eu não quero. Coitada, há 8 dias que aqui estamos nesta casa e é a primeira noite que dorme com sossego. Aquele palácio a arder, aquele povo a gritar, o rebate dos sinos, aquela cena toda, oh, tão grandiosa e sublime, que a mim me encheu de maravilha, que foi um espetáculo como nunca vi outro, de igual majestade. A minha pobre mãe aterrou-a, não se lhe tira dos olhos, vai a fechá-los para dormir e diz que vê aquelas chamas enoveladas em fumo a rodear-lhe a casa, a crescer para o ar e a devorar tudo com fúria infernal. O retrato do meu pai, aquele do quarto de Lavorta, o seu favorito, em que ele estava de gentil homem, vestido de cavaleiro de Malta, com a sua cruz branca no peito, aquele retrato não se pôde consolar de que lhe não salvassem, que se queimasse ali. Vês tu? Ela que não cria em agouros, que sempre me estava a repreender pelas minhas cismas, agora não lhe sai da cabeça que a perda do retrato é prognóstico fatal de outra perda maior que está perto, de alguma desgraça inesperada, mas certa, que a tem de separar do meu pai. E eu agora é que faço de forte e acisada, que zombo de agouros e de sinas, para animar, coitada,
que aqui, entre nós, Telmo, nunca tive tanta fé neles. Creio, oh, se creio, que são avisos que Deus nos manda para nos preparar. E há grande desgraça a cair sobre o meu pai, de certo, e sobre minha mãe também, que é o mesmo. Telmo, esforçando o terror de que está tomando. Não digais isso. Deus há de fazê-lo por melhor, que lhe merecem ambos. Cobrando ânimo e exaltando-se. Vosso pai, Dona Maria, é um português às direitas. Eu sempre o tive em boa conta. Mas agora, depois que lhe vi fazer aquela ação, que o vi com aquela alma do português velho deitar as mãos às tochas e lançar ele mesmo o fogo à sua própria casa, queimar e destruir numa hora tanto de seu haver, tanta coisa de seu gosto, para dar um exemplo de liberdade, uma lição tremenda a estes nossos tiranos. Oh, minha querida filha, aquilo é um homem. A minha vida, que ele queira, é sua, e a minha pena, toda a minha pena, é que o não conheci, que eu não estimei sempre no que ele valia. Maria, com as lágrimas nos olhos e tomando-lhe as mãos. Meu Telmo, meu bom Telmo, é uma glória ser filha de tal pai, não é? Dize. Telmo. Sim, é. Deus o defenda. Maria. Deus o defenda. Amém. E eles, os tiranos governadores, ainda estarão muito contra meu pai? Já soubeste hoje alguma coisa das diligências do tio Frei Jorge? Telmo. Já sim, vão-se desvanecendo, ainda bem. Os agouros de vossa mãe hão de sair falsos de todo. O arcebispo, o conde de Sabugal e os outros, já vosso tio os trouxe à razão, já os moderou. Miguel de Moura é que ainda está renitente, mas já há de passar. Por estes dias fica tudo sossegado. Já o estava se ele quisesse dizer que o fogo tinha pegado por acaso, mas ainda bem que eu não quis fazer. Era desculpar com a vilania de uma mentira o generoso crime por que o perseguem. Maria. Meu nobre pai, mas quando há dele sair daquele omnisio, passar os dias retirado nessa quinta tão triste de além do Alfeite e não poder vir aqui senão de noite por instantes, e Deus sabe com que perigo. Telmo. Perigo nenhum. Todos o sabem e fecham os olhos. Agora é só conservar as aparências aí mais uns dias e depois fica tudo como antes. Maria. Ficará. Pode ser. Deus queira que seja. Mas tenho cá uma coisa que me diz que aquela tristeza de minha mãe, aquele susto, aquele terror em que está e que ela disfarça com tanto trabalho na presença do meu pai, também a mim me queria encobrir, mas agora já não pode, coitada. Aquilo é pressentimento de desgraça grande. Oh, mas é verdade, vim de cá. Leva-o diante de 3 retratos que estão no fundo e apontando para o de Dom João. De quem é este retrato aqui, Telmo? Telmo olha e vira a cara de repente. Esse há de ser. É um da família destes senhores da casa de Vimioso, que aqui estão tantos. Maria ameaçando-o com o dedo. Tu não dizes a verdade, Telmo. Telmo, quase ofendido. Eu nunca menti, senhora Dona Maria de Noronha. Maria. Mas não diz a verdade toda o senhor Telmo Paes, que é quase o mesmo. Telmo.
Um mesmo. Disse-vos o que sei e o que é verdade. É um cavaleiro da família de meu outro amo. Que Deus tenha em bom lugar. Maria. E não tem nome o cavaleiro? Telmo, embaraçado. Há de ter, mas eu é que. Maria, como quem lhe vai tapar a boca. Agora é que tu ias mentir de todo. Cala-te. Não sei para que são estes mistérios. Cuidam que eu hei de ser sempre criança. Na noite que viemos para esta casa, no meio de toda aquela desordem, eu e minha mãe entramos por aqui dentro sós e viemos ter a esta sala. Estava ali um brandão aceso, encostado a uma dessas cadeiras que tinham posto no meio da casa. Dava todo o clarão da luz naquele retrato. Minha mãe, que me trazia pela mão, põe de repente os olhos nela e dá um grito. Oh, meu Deus, ficou tão perdida de susto, ou não sei de quê, que me ia caindo em cima. Pergunto-lhe o que é e não me respondeu. Arrebata da tocha e leva-me com uma força, com uma pressa a correr por essas casas que parecia que vinha alguma coisa má atrás de nós. Ficou naquele estado em que a temos visto há 8 dias e não lhe quis falar mais em tal. Mas este retrato que ela não nomeia nunca de quem é e só diz assim às vezes: o outro, o outro. Este retrato e o de meu pai que se queimou são duas imagens que não lhe saem do pensamento. Telmo com ansiedade. E esta noite ainda lidou muito nisso? Maria. Não. Desde ontem pela tarde que esteve cá o tio Frei Jorge e animou com muitas palavras de consolação e de esperança em Deus, e que lhe disse do que contava a brandar aos governadores, minha mãe ficou outra. Passou-lhe de todo, ao menos até agora. Mas então, vamos. Tu não me dizes do retrato? Olha, designando o de El Rei Dom Sebastião. Aquele do meio, bem sabes, e o reconhecerei, é o do meu querido e amado rei Dom Sebastião. Que majestade, que testa aquela tão austera, mesmo de um rei moço e sincero ainda, leal, verdadeiro, que tomou a sério o cargo de reinar e jurou que há de engrandecer e cobrir de glória o seu reino. Ele ali está. E pensar que havia de morrer às mãos de mouros, no meio de um deserto, que numa hora se havia de apagar toda a ousadia refletida que está naqueles olhos rasgados, no apertar daquela boca. Nota 12. De todos os retratos de Dom Sebastião que sei existirem, creio que o mais autêntico é o que está, ou estava, pelo menos até 1828, em Angra, na Ilha Terceira, no Palácio do Governo, que antigamente fora colégio dos jesuítas. É tradição ter sido para ali mandado por El Rei mesmo em sua vida. Muitas vezes contemplei longamente aquele retrato na minha mocidade e por ele é feita a descrição que pus na boca de Maria. Almeida Garrett. Não pode ser, não pode ser. Deus não podia consentir em tal. Telmo. Que Deus te ouvisse, anjo do céu. Maria. Pois não há profecias que o dizem? Há, e eu creio nelas. E também creio naquele outro que ali está? Indica o retrato de Camões. Aquele teu amigo com quem tu andaste lá pela Índia, nessa terra de prodígios e bizarrias, por onde ele ia, como é? Ah, sim, numa mão sempre a espada e noutra a pena. Telmo. Oh, o meu Luís, coitado, bem lhe pagaram.
Era um rapaz mais moço do que eu, muito mais, e quando o vi a última vez foi no alpendre de São Domingos, em Lisboa. Nota 13. É sabido que o nosso ilustre poeta passou os últimos tempos da sua vida na conversação e intimidade dos bons padres de São Domingos de Lisboa e que reviu e alterou em muitas coisas o seu poema pelo conselho e aviso de alguns varões doutos que abundavam naquela ordem e de quem era tão estimado quanto foi mal visto e perseguido pelos jesuítas. Almeida Garrett. Parece-me que o estou a ver tão mal trajado, tão encolhido, ele que era tão desembaraçado e galã, e então velho, velho alquebrado, com aquele olho que valia por dois, mas tão sumido e encovado já, que eu disse comigo: ruim terra te comerá cedo, corpo da maior alma que deitou Portugal. E dei-lhe um abraço. Foi o último. Ele pareceu ouvir o que me estava dizendo o pensamento cá por dentro e disse-me: adeus, Telmo. São Telmo seja comigo neste cabo de navegação que já vejo terra, amigo. E apontou para uma cova que ali se estava a abrir. Os frades rezavam o ofício dos mortos na igreja. Ele entrou para lá e eu fui-me embora. Daí a um mês vieram-me aqui dizer: lá foi Luís de Camões num lençol para Santana e ninguém mais falou nele. Maria. Ninguém mais, pois não leem aquele livro que é para dar memória aos mais esquecidos? Telmo. O livro, sim. Aceitaram-no como tributo de um escravo. Estes ricos, estes grandes que oprimem e desprezam tudo o que não são as suas vaidades, tomaram o livro como uma coisa que lhes fizesse um servo seu para a honra deles. O servo, acabada a obra, deixaram-no morrer ao desamparo sem lhes importar com isso. Quem sabe se folgaram? Podia pedir-lhes uma esmola, escusavam de se incomodar a dizer que não. Maria, com entusiasmo. Está no céu, que o céu fez para os bons e para os infelizes, para os que já cá da terra o adivinharam. Este lia nos mistérios de Deus. As suas palavras são de profeta. Não te lembras o que lá diz do nosso rei Dom Sebastião? Como havia de ele então morrer? Não morreu. Mudando de tom. Mas o outro, quem é este outro, Telmo? Aquele aspecto tão triste, aquela expressão de melancolia tão profunda, aquelas barbas tão negras e cerradas, e aquela mão que descansa na espada como quem não tem outro arrimo nem outro amor nesta vida. Telmo deixando-se surpreender. Pois tinha, oh, se tinha. Maria olha para Telmo como quem a compreendeu. Depois torna a fixar a vista no retrato e ambos ficam diante dele como fascinados. No entanto, e às últimas palavras de Maria, um homem embuçado, com o chapéu sobre os olhos, levanta o reposteiro da direita e vem, pé ante pé, aproximando-se dos dois que o não sentem.